Olá, meus irmãos, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos do Livro dos Espíritos, dar continuidade a partir da pergunta 399 do Livro dos Espíritos. Eu sugiro que antes de vocês iniciarem a 399, possam ouvir o vídeo anterior, que traz o conceito bastante profundo e a explicação bastante profunda do esquecimento do passado, o que acontece, por que acontece, como que funciona esse sistema, vamos dizer assim, né? Um sistema ou um método criado por Deus, o nosso soberano, todo bondade, toda justiça. A 399 vai encerrar este capítulo que fala do esquecimento, esse título que fala do esquecimento do passado, dizendo assim na pergunta, né? É a indagação do livro. Sendo os problemas da vida, as vicissitudes da vida corporal, os problemas que nós temos no corpo durante a encarnação, sendo eles expiações do passado e ao mesmo tempo sendo provas, tá? Deve-se entender ou seguir-se-á de que a natureza das vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior, trocando em miúdos esta pergunta. Se nós observarmos os problemas, as vicissitudes, as provas ou expiações que nós temos nesta vida, é possível a gente deduzir o que a gente fez de errado? Então, na prática, essa pergunta quer dizer assim: se você observar durante a vida o irmão nosso que está espiando numa cadeira de roda, numa debilidade mental, numa prova da pobreza, né, ou na prova da riqueza, onde se perde, mesmo com dinheiro, se perde a vida por falta de saúde. Se você observar a natureza dessas provas, dá para você ou eu ou nós deduzirmos o que fizemos no passado? Então a gente já responde essa pergunta com base no que nós já aprendemos nos vídeos anteriores, que fala que Deus nos deu o esquecimento do passado como uma proteção para nós mesmos. Deus é tão bom e infinito na sua perfeição, na sua bondade, na sua justiça, que ele nos ofertou, né? Deixou que essa lei do esquecimento fosse aplicada para que nós mesmos fôssemos protegidos. Então, você observando essas naturezas, essas pessoas que encontram com nós, o que a gente vê na televisão, o que encontra no dia a dia, dá sim para termos uma ideia do que fomos, do que fizemos, tá? Então eu quero deixar bem claro que no Espiritismo a gente fala assim: toda expiação, tudo aquilo que você tem que expiar porque você errou, sempre a expiação sempre é uma prova. Então ela é uma expiação e é uma prova. Mas a prova muitas vezes não é uma expiação, porque a prova pode ser escolhida pelo Espírito ao vir para cá. Então eu posso, por exemplo, escolher uma prova de vir sem dinheiro para que eu não abuse da fortuna. Então eu quero fazer com isso uma prova a mim mesmo para me impulsionar no progresso. Agora eu posso ter que expiar e provar em razão, por exemplo, de ter tirado a vida de alguém ou de prejudicar um filho ou alguma pessoa. Então eu venho em outra condição antagônica, né, oposta em outra vida, para poder resgatar aquilo. Então a gente tem que entender que funciona assim, que as nossas aflições, os nossos problemas têm uma causa, porque senão Deus não seria bom, porque há tantas diferenças. Então nossos problemas têm uma causa. E se Deus é perfeito e não prefere ninguém, Deus é perfeito e Ele criou suas leis perfeitas, esta causa dos nossos problemas, esta causa é justa. Então o sofrimento é justo. Então observe as vicissitudes, né? Então cada um é punido naquilo onde pecou, diz a resposta do livro, tá?
E daí não há que também tirar uma coisa absoluta, porque também nós podemos expiar o que nós erramos em outras vidas e não necessariamente na próxima vida reencarnatória. O espírito, quando tem lucidez, ele pode participar da escolha reencarnatória da próxima encarnação. Ele pode ajudar a escolher e estudar o plano para ele no futuro reencarnar novamente, ver onde que ele acertou, ver onde que ele errou, né? Então o espírito vai desejar. A gente acha que não deseja, mas quando a gente está fora do corpo, a gente tem uma vidência maior, um entendimento maior dessa carne que nos bloqueia, e a gente passa a entender a grandeza do Pai. E quando vê que errou, o estado de consciência de um espírito evoluído, ele vendo que errou, ele quer se adiantar, ele quer se melhorar. Então ele participa e escolhe das provas através do seu livre-arbítrio. Então nós temos que, na ciência moral do espiritismo, nós nos deparamos com um ensinamento de que nossa consciência é regida pela vontade. Por que ela é regida pela vontade? Porque nós somos os únicos seres da criação dotados de inteligência e poder de escolha, que é o livre-arbítrio. Então esta vontade, essa liberdade de escolha de cada um de nós faz com que nós possamos escolher entre o mal e o bem. Então quando você se depara na vida lá fora com uma situação de expiação muito aguda, o espiritismo entende que essa pessoa errou seriamente em outra vida. Pode ser também que essa experiência de sofrer, de expiar aqui, sirva para os pais, sirva para os familiares, sirva para os filhos, de dívidas entre espíritos que reencarnaram juntos na mesma família. Também acontece isso. Essas lembranças, quando você está na carne, esse lado instintivo seu, dá a entender ou leva a crer o que nós somos. Então faça uma análise de consciência, veja o que te irrita, analise suas reações instintivas, quando alguém te magoa, quando alguém te chateia, quando alguém te fecha no trânsito, veja o seu comportamento moral diante dos problemas da vida. Isso vai levar-nos a refletir quem fomos. Veja o seu comportamento moral para com os problemas que a vida te impõe. Se você usa os problemas como degraus para a evolução, ou se você usa os problemas de revolta contra Deus, revolta contra os pais, contra o filho, contra o patrão. Então são esses comportamentos, tá? E o que acontece aqui na resposta ainda da 399, quanto às faltas ou o esquecimento das faltas que nós falamos agora e essa percepção que o espírito tem do futuro. Quanto mais desenvolvido o espírito é, mais ele vai ter uma percepção e pode até antever, pode, se for evoluído e bem moralmente, bem elevado, pode antever, e isso lhe traz inspirações de querer a bem-aventurança dos espíritos perfeitos. Na erradicidade, ele deseja reparar o mal, ele pede novas provas ou pede para expiar, para arrumar e consertar aquilo que ele fez de errado. Então, os problemas da vida corpórea constituem ao mesmo tempo uma expiação do que você fez e também uma prova em relação ao futuro. Expiação, porque eu errei, então eu tenho que arrumar. E prova para o futuro, eu quero melhorar, quero evoluir. Então, me coloque mais matérias para eu estudar, para eu crescer, me coloque certas dificuldades, me coloque um freio para que eu não use de forma errada, por exemplo, o dinheiro, o poder, a ganância, a cobiça e assim por diante. Então a natureza dessas provas, dessas expiações que sofremos, pode esclarecer o que nós somos. Então isso é mais ou menos assim: nenhuma falta, nenhuma infração à lei de Deus passará despercebida. Cedo ou tarde nós vamos ter que expiar ou reparar o que nós fizemos. Se nós somos orgulhosos, se nós humilhamos alguém, se nós maltratamos um empregado ou um subalterno nosso, se nós fomos avarentos, se nós causamos misérias
a alguém, ou se nós somos cruéis com alguém, se nós somos tiranos, se nós levamos alguém à escravidão, né? O mau filho, por ser ingrato, o mau pai, por ser ganancioso ou preguiçoso, ou por um trabalho forçado. Então nós compreendemos que a lei de Deus, ela é feita de leis naturais, leis materiais e leis morais e espirituais. Leis materiais, a lei da física, da biologia, dos astros, do ar que a gente respira, da lei de gravidade, são leis físicas perfeitas e imutáveis que Deus criou. E as leis morais, que são as leis de amor, de reprodução, de instinto de conservação e assim por diante. E volta na nossa cabeça todo aquele ensinamento de Jesus Cristo, que você só é feliz fazendo o outro feliz. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, nesta máxima, nesse axioma de Jesus Cristo, que fica 2000 anos martelando na nossa cabecinha, mas que a gente não consegue aplicar em nossas vidas, vem o Espiritismo e completa o ensinamento de Jesus, explica o ensinamento de Jesus, deixando claro que é através dessa comunhão, dessa universalidade de nós semelhantes, irmãos uns dos outros, criaturas de Deus, que nós vamos atingir a felicidade. Quanto menos errarmos, mais vamos avançar na escala evolutiva, mais vamos habitar mundos melhores, mais vamos ficar livre dessa carne pesada, e a carne vai ficando mais leve até se aproximar do perispírito, e em mundos felizes e celestes não vamos ter mais a carne, só vamos ter o perispírito, e o perispírito vai ser tão sutil que vai se confundir. É assim que a gente cresce e amadurece espiritualmente, compreendendo as leis divinas e não só crendo cegamente, numa fé cega ou numa fé fanática. A compreensão traz a mansuetude, o equilíbrio e faz com que nós possamos entender como funciona toda essa pedagogia de Deus para crescermos na escala da evolução. No próximo vídeo nós vamos entrar no capítulo 8º, onde vamos falar da emancipação da alma. Um grande abraço a todos.